estamos aproveitando esse tempo, essas horas de claridade do dia, continuando a gravação do capítulo 9 deste livro, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. O título do capítulo 9, Muito Além da Felicidade e da Infelicidade, existe a paz. O subtítulo, a sexta parte, utilizando e abandonando a negatividade. Utilizando e abandonando a negatividade. Vamos ver o que o autor nos traz sobre isso nesse subtítulo. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz dissipar o sofrimento emocional, caso em que, mesmo em situação banal, pode produzir uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que, através da negatividade, pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que, através dela, pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável, né? O ego então acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que através dela pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável, né? O livro Um Curso em Milagre destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade, entre aspas, compra, entre aspas, para nós o que queremos. Né? Esse fazer-se de vítima, né? De coitadinho, esse lamentar-se constante, né? Nos faz atrair, né? Facilidades, talvez, né? Compra para nós o que queremos. Se você, entre aspas, a mente não acreditou que a infelicidade funciona, por que a criaria? Por que nós criamos a infelicidade se a gente não acredita que ela nos traz algum benefício? É isso que ele está falando, né? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela a interrompe ao nascer. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego. E essa é a razão pelo qual ele a adora. Olha só, né? Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça e, em um nível inconsciente mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Então você passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico e existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade, somente os seres humanos. Assim como nenhuma outra forma de vida violenta envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz ou um carvalho estressado?
Já cruzou com um golfinho deprimido ou um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Então ele tá falando aqui que os animais que expressam algum estado assim de depressivo, de instabilidade emocional, muito provavelmente são aqueles que convivem conosco no dia a dia, né? Os nossos pets, né? Aqueles que convivem na nossa casa com as nossas instabilidades, nossas intemperanças, não é? Observe as plantas e os animais, aprendam com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade, estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer e como não fazer do viver e do morrer um problema. Vivi com alguns mestres zen, todos eles gatos. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Então ele disse que ele aprendeu, né, muito na convivência com os gatos e até com os patos, né? É, observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos. Tudo quanto uma criatura sem mente pode ser. Eventualmente, no entanto, dois patos vão se envolver em uma briga. Algumas vezes sem nenhuma razão aparente ou porque o pato penetrou no espaço particular do outro. A briga geralmente dura só uns segundos e então os patos se separam, nadam em direções opostas e batem suas asas com força por algumas vezes. Então continua a nadar em paz como se a briga nunca tivesse acontecido. Quando observei isso pela primeira vez, percebi num relance que ao bater as asas eles estavam soltando a energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformando em negatividade. Isso é sabedoria natural e fácil para eles porque não tem uma mente para manter vivo o passado sem necessidade e então construir uma identidade em volta dele. E aí tem uma pergunta para o autor. Uma emoção negativa não poderia também criar uma mensagem importante? Por exemplo, se me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida e isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Vamos ver o que o autor responde. Poderia. As emoções negativas repetidas podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar presente. Quando você já estiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas, enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar presente. Então, quando a gente sentir que existe um pensamento, um sentimento negativo, estar atento, né?
que informações essa situação está trazendo para nós, né? E administrar isso, né? E compreender o problema que está ali, buscar a solução e liberar o conflito, né? Então, ao invés de se apegar a esse lugar de como limitador, usá-lo para buscar novas ações, novos caminhos de ação, né? Já diz assim que em francês a palavra crise também se traduz por lise, que significa oportunidade. Então, a dificuldade, o não, a porta fechada, o bloqueio, está me dizendo que a maneira como eu estou indo não é a melhor, né? Então, ao invés de dizer, ninguém me ama, ninguém me quer, nada acontece para mim, que outra maneira eu posso fazer? Porque outro caminho eu posso chegar aonde eu quero, aonde eu preciso e aonde eu desejo chegar, né? Então, estamos sempre sendo desafiados a trabalhar a nossa autoestima, o senso de propósito, objetivo na nossa vida, nossa existência e a criatividade, né? Sermos criativos, proativos, né? E confiar e nos amar, buscar fazer o que seja melhor para nós, preservando nossa autoestima, cuidando da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio, né, na vida, né, o uso com sabedoria do nosso tempo. Um abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado desse trecho aqui, desse capítulo muito interessante, utilizando e abandonando a negatividade. Então ela é só um mensageiro, ela está trazendo uma informação, mas ela não tem o poder de me impedir de alcançar o que eu quero. Ela está me dizendo, não é por aqui, não que eu não possa, né? Muitas vezes as situações não acontecem como a gente quer, né? A gente já pediu tanto a Deus e não aconteceu, mas geralmente o não de Deus muitas vezes é ainda não. Mas por que ainda não? Porque eu ainda não estou preparada, porque ainda não é o momento, porque eu ainda não aprendi, não entendi alguma coisa que eu preciso entender antes de seguir para outra etapa. Então, vamos usar essa negatividade, aprender com ela e deixar ela lá no passado, para que possamos seguir em frente. Um abraço a todos, não esqueçam de deixar um like, mandem para alguém que vocês acham que iria gostar de refletir sobre esse tema. Um abraço.